Olá, me chamo Marco Cardoso, muito bem-vindos ao Citalks. Já quero mandar uns agradecimentos para o meu amigo Eliel, porque o nosso convidado aqui trabalha com ele. Quero agradecer também ao Ricardo. Ricardo, obrigado por estar aqui conosco, fazendo o papel da minha esposa que fugiu hoje, né? Então, só na entrevista aqui. Só, por favor, vai ficar só assim, nada de cutucão abaixo da mesa. Tá bom. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado pela ajuda. Então, agradeço muito o convite, Marco. Um prazer estar aqui. Já estive desse lado e agora podendo participar junto com você com o nosso convidado de hoje. É uma alegria imensa estar aqui. Tenho certeza que hoje teremos um Citalks incrível e sejam todos muito bem-vindos. Bom, vocês sabem, né, além dos gestores de tecnologia, nós estamos trazendo aí diretores de todas as áreas e hoje tem uma presença ilustre de um CEO da Bahia. A empresa é baiana. A empresa é baiana, mas mineiro de coração, atleticano. Já falamos de futebol aqui, porque não podíamos deixar um corintiano com o jogo ontem, feliz aqui hoje, então hoje está mais fácil de fazer o programa, né? Vamos lá, Ricardo, apresenta aí o nosso convidado. Claro, nosso convidado do Citalks é o Célio Gonçalves Júnior, CEO da Aura Brasil. O Célio tem uma experiência profissional de mais de 30 anos, tendo atuado em várias funções, em áreas como vendas, marketing, desenvolvimento de negócios, produção, engenharia, supply chain, melhoria de lucratividade. Já passou pela área de educação como professor universitário, pesquisador, com diversos artigos internacionais aqui técnicos publicados. Tem um livro, coautor de um livro, Live Work, a Management Perspective, lançado em 2013 pelo SIGRE, Conselho Internacional de Grandes Redes Elétricas, sediado em Paris, né? Tem até registro de patente no INPE. Né? E também atuou como conselheiro aí, e membro de conselho de diversas empresas e associações. Então, uma carreira extremamente eclética que espelha uma formação muito incrível também. É mestre em administração de empresas pela FEAD, tem MBA em gestão de negócios pelo IBMEC, se formou ali conselheiro através do Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Fundação Dom Cabral. E tudo começou com a graduação de Engenharia Elétrica, seguida de Direito, na Universidade Federal de Minas Gerais. Haja ser eclético, não? Então, pois é. Então, Célio, eu queria que você começasse contando para a gente um pouco da sua infância, da onde você vem aí, Minas, como que era a sua vida, na sua família, que foi te levando por esse caminho. E aí uma curiosidade minha, como engenheiro também, o que faz um jovem ali de 20 e poucos anos, terminando engenharia elétrica, falar, agora eu vou fazer direito, vou virar advogado também? Conta pra gente. Bem-vindo, Célio. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? O Eliel trabalha conosco na área de tecnologia, né? A gente não chama de área de TI lá, né? É uma área de tecnologia, né? A gente desenvolve vários projetos e estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história, né? Eu nasci em Belo Horizonte, fui alfabetizado aqui em São Paulo. Eu morei aqui durante um bom tempo, uns 4, 5 anos, quando eu era moleque. Voltei para Belo Horizonte, depois eu me mudei para o interior de Minas, para Ipatinga, onde está baseada a Uzi Minas. Talvez um pouco aí minha queda por engenharia seja estar convivendo com siderúrgicas constantemente, não só os em Minas, mas CSN, Cosipa, Cesita, aqui em São Paulo também, né? Meu pai era um diretor de uma empresa que era um distribuidor de ferro e aço, que não era engenheiro, era pedagogo. Então já era eclético. Essa questão do... É DNA. É DNA. DNA. É curiosidade, né? Eu acho que é muito dessa questão de curiosidade, gostar de gente também, né? E, bom, eu me alfabetizei aqui em São Paulo e em Ipatinga eu concluí o 2º grau. E quando eu resolvi, tinha que fazer vestibular, eu não sabia que vestibular fazer, né? Sinceramente, eu não tinha a menor noção de que seria engenheiro. E é difícil, né, na verdade, né? Eu falo, mas na nossa época, né? Aqui estamos 3 aqui de cabelos brancos, você não tanto, né? Quanto nós aqui. Eu estou tentando manter os cabelos, né? Importante, né?
já era difícil a gente escolher. É muito difícil. E hoje eu acho que é mais difícil, né? É muito Porque tem mais. muito mais opções do que tinha no passado. Sim, Né? sim. Sim. Eu acho que não é fácil ali. Você está começando, né? Mas na nossa época o que a gente imaginava é que as coisas iam ser tão rápidas que você tinha que decidir tudo, né? Nessa época era engenharia, medicina ou direito. Ele decidiu fazer duas, assim, Então, uma só. Isso. Não é? E é engraçado, porque eu fiz vestibular para engenharia elétrica na UFMG, para medicina nas ciências médicas e para ciência da computação na PUC, lá de Minas. E eu passei nos 3 e aí eu fui escolher a Universidade Federal. Mas foi até engraçado, porque minha filha acabou se formando em medicina na faculdade que eu passei e não cursei. É por acaso, né? Porque eu também eu sempre deixei eles bem livres para fazer as escolhas deles, né? Mas falando então aí, você já falou de filhos aí, essa sua infância, você era aqueles caras peraltas, fazia confusão com pai e mãe? Muito. Fiz uma bomba, fiquei internado por quemadura até de 3º grau. Olha só. Quando eu tinha 10 para 11 anos. Então eu sempre fui muito acelerado. Não vejam isso. Sempre fui muito acelerado, né? Eu e meus irmãos, nós somos uma família de 5 filhos, né? Eu sou o mais velho, que puxava a fila da bagunça, mas todos eram bem acelerados, né? E tem uma irmã, dos 5, eu tenho uma irmã que é a caçula, né? Mas eu tive uma infância muito tranquila, infância solta, né? Na rua, né? Brincando, né? No meio do mato, nadando, praticando muito esporte. Sempre gostei de esporte, né? Eu acabei com meus joelhos jogando tênis desde os 9, 10 anos de idade, né? Continuo jogando, jogo com meu filho também, no final de semana, mas sempre pratiquei muito esporte também. E o nome do pessoal todo? Esposa, filhos, pais? Minha esposa é Cristiana Sarmento, Lauá Sarmento. Ela é vice-presidente da Schneider Electric, na área de serviço. Ela mora em Belo Horizonte, nós moramos em Belo Horizonte, ela trabalha remotamente também, viaja a América do Sul toda. Eu tenho uma filha, a Mariana, que tem 25 anos, ela é residente na Santa Casa, lá em Belo Horizonte. E tem um moleque de 17 que vai fazer Enem esse ano. Vai começar agora. E é o meu parceiro de tênis e de futebol, né? Muito bom, muito bom. Então, e assim, dentro desse início profissional, como é que foi a sua primeira oportunidade profissional? Foi logo depois de formado? E como é que foi essa caminhada, né? E quais foram os momentos mais marcantes, assim, até os dias de hoje, nesse caminho profissional? O que eu posso dizer é o seguinte, quando eu tinha por volta de 10, 11 anos, 12 anos, pela minha curiosidade, eu resolvi fazer um curso de informática, de programação de computadores, né? Lá em Patinga. E um curso ia todo final de semana lá para Ipatinga, de Belo Horizonte, sair de Belo Horizonte, e ministrava esse curso de programação COBOL. Naquela época, né? E ainda tem até hoje, viu, Célio? Bancos, então... Aquela folha foi a primeira lá, linguagem de programação que eu aprendi, né? Usando CPM, né? Sim. Aqueles discões grandões e tal. Eu era moleque, era a única criança na turma, né? Todo mundo era mais velho. E meu pai sempre deu muita liberdade para a gente fazer o que a gente quisesse com relação à educação, né? Então eu cheguei também durante um tempo, ficar no colégio militar do Exército, porque eu quis ir para o Exército. Antes disso, né? Com 10 anos, eu falei, você quer ir para servir carreira militar? Eu falei, olha, eu quero ser piloto de avião. Então tá bom, você vai ter que fazer um concurso, entrar no colégio militar. E aí eu fui procurar, já molequinho, aquela não tinha internet, tinha nada, né? Sim, era muito complicado, né? Mesmo, né? Era você, tinha que procurar mesmo, né? Aí eu procurei, fiz a inscrição, fiz a prova, passei, fui para o colégio militar, né? Aquela coisa toda. Queria depois ir para a AFA, né? Imaginando ser piloto de caça, aquele troço todo. Adoro aviões, né? Sim. Aí eu tive um acidente no meio do caminho, que eu comentei com vocês um pouco mais cedo, né? Fiquei internado por causa das bagunças, das travessuras. Fiquei internado, inclusive, no próprio colégio, na enfermaria do colégio, para não perder o ano, né? E nesse meio tempo, eu vi que eu não tinha perfil para ser militar, de jeito nenhum, né? E meu pai já antevia isso, mas falou, quer fazer, faz. Aí eu voltei para morar com eles, em Ipatinga. Aí fui estudar num colégio de padre jesuíta e tal. E aí fui seguindo fiz esse curso de programação, que foi bem interessante, gostei muito disso. Aí comecei a brincar com Basic, essas coisas todas, né? E meu primeiro emprego foi muito curioso, né? Porque
Quando eu entrei na faculdade, pouco tempo depois, eu tive um momento muito marcante, que foi o falecimento do meu pai, muito novo, com 44 anos, ele teve um aneurisma, e eu era o mais velho de 5, já não morava em casa, morava em Belo Horizonte, minha mãe estava no interior, aí morava com um dos meus irmãos que é dentista, nós éramos estudantes, né? E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que me virar, né? Meu pai não incentivava a gente a trabalhar, que eu acho um grande erro, porque ele teve que começar a trabalhar com 9 anos de idade, né? Então eu falei, olha, eu quero que você se concentre no estudo. Hoje eu vejo que é um erro. Né? E eu forçosamente eu tive que começar a trabalhar, né? E meu primeiro emprego foi como professor de programação de computadores. Olha só. Por causa de um curso que eu fiz anos antes, né? E eu tinha 19 anos. Estudando engenharia. E dando aula de programação de Delphi, COBOL. Eu fui dar aula de COBOL, programação em Assembly, né? E aí foi, e C++, né? Sim. Que legal. O Ricardo até hoje faz isso, né? Leciona, né? Sim. Se quiser eu adoro lecionar. Isso aí, cara. Fica bem nesse caminho mesmo. Você está na engenharia ali, tá? Eu fiz engenharia mecânica, mas também sempre gostei da área de informática. E as oportunidades de ensino, elas chegam para a gente, né? Chegam. Quando a gente tem o conhecimento e acaba gostando do ensinar, elas vêm, né? Você foi professor universitário aí nesse caminho aí vários anos. Mas foi engraçado. Foi um colega meu que me trouxe a oportunidade. Frazão Gomes é um grande amigo meu, um amigo de infância. Um dia ele chegou para mim, eu estava trabalhando, prestando consultoria, né, fazendo bicos, de tudo que tem natureza. Eu tinha bolsa da CAPES também, era monitor na faculdade, aquelas coisas todas, né? E ele falou, você quer começar a dar aula de informática? Eu falei, olha, eu quero, acho que eu preciso, né? Eu tenho uma certa dificuldade de me expressar, de me relacionar, então eu vou para frente de 30, 40 pessoas, que aí a coisa vai desenvolver, né? Muito bacana. E o que você falou sobre essa história do pai falar para não trabalhar, né? Meu pai também fez isso comigo, né? Meu pai falou assim, filho, enquanto eu não precisar, você não precisa trabalhar, porque eu quero que você termine os estudos até a universidade. Porque ele não teve, dá para entender os nossos pais, eles não tiveram essas oportunidades, né? Uma grande maioria não teve essa oportunidade. Não somos uma geração de privilegiados, né? Nós somos privilegiados. Mas não a troca, né? Estudar então, e trabalhar, não deixar de estudar para trabalhar. Né? E aí, né, para mim, né, eu tive uma quebra de paradigma ali, né? Porque eu falo assim, né, a gente nunca teve nenhuma grande dificuldade, né? A gente é uma família de classe média baixa, mas tínhamos de tudo regrado, né? Sim. Eu falo assim, a gente comer pizza era uma festa, não era uma coisa normal. Coca-Cola era uma vez por semana aos domingos, né? Então assim, mas não nos faltava nada. Sim. E sempre, meus pais sempre fizeram tudo ali para comprar aquele famoso presente do Natal, aquelas coisas todas, né? Então sempre era difícil. Sim, claro. Né? O primeiro carro só veio depois de muitos anos. E foi muito interessante que eu esperava ganhar um carro do meu pai, nem que fosse um Fusca, né? Porque ele sempre com muito esforço deu tudo, né? Autorama, aquelas coisas que eram muito caras no passado, né? TCR, né? E aí não aconteceu isso quando eu estava com 17 anos, né? E eu já tinha carteira, já estava lá tirando a carteira, né? Eu falei, agora eu tenho que me mexer. E aí meu pai não queria que eu fosse, então eu peguei as férias dele e fui procurar emprego. E consegui, os bancos eram os grandes contratadores, né? Na época ali nos anos 80. E consegui já entrar como caixa. Então eu já ganhava um dinheirinho legal, né? Então já comprei um consórcio, já me endividei 50 meses. Né? Mas foi a melhor coisa, a decisão que eu tomei. Então acho que há uma boa relação. Hoje tem essas oportunidades para menor aprendiz, essas coisas todas. Eu acho que vale a pena tentar incentivar as duas coisas, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Eu acho que a experiência profissional amadurece muito rápido, né? A minha filha não precisou trabalhar fazendo medicina, mas ela já trabalhava, né? Porque na medicina você tem prática, né? Então ela foi para as UPAs, UBSs, foi para as comunidades e ela teve um processo de amadurecimento a jato, forçoso, né? Pela escolha profissional. Sim. Né? Porque ela era uma menina criada em condomínio, né? Sim. Que não conhecia a realidade. O pessoal me olha e fala que eu empinava pipa na varanda. Eu nunca morei em apartamento, brincava muito também, andava de bicicleta, chegava ralado em casa, dedão rasgado. Né?
E hoje você é CEO da Aura, né? Mas você passou por várias empresas. Várias posições. E em várias empresas também. Assim. Não muitas, Tá. né? Não Mas muitas. segmentos diferentes. Segmentos. Durante muitos anos eu trabalhei muito ligado ao setor elétrico. Certo. Né? Mas eu queria só fazer um complemento sobre essa questão familiar. Claro. Porque todo esse movimento gerou também um impacto na minha mãe. Ela voltou a estudar. Ela não tinha um segundo grau completo. Olha que bacana. Ela foi formar em segundo grau, foi fazer um curso de decoração, voltou a trabalhar, porque ela tinha um pacto com meu pai. Ela cuidava da casa, dos investimentos, minha mãe que cuidava do dinheiro. E meu pai ficava fora, trabalhando e ela cuidando da gente. Quando ele faleceu, ela teve que também retomar a profissão dela, né? Ela foi comerciária, mas aí ela enveredou para essa área de desenho, de decoração. Então eu até costumo dizer até hoje, né, todos os dias dos pais eu falo que eu a homenageei como pai, né? É o pai com a mãe, né? A mãe com o pai ali, bem composto, né? Então ela é como se fosse tem lembranças maravilhosas do meu pai, mas ela é Qual é o nome pai. Qual que é o nome da mãe mesmo? Eusita. Dona Eusita, parabéns, viu? A gente sabe que não é fácil, não, viu? Não, é mais 5. Mesmo com 2 um casal, já é difícil criar um filho. Né? Estando sozinho é muito mais difícil, viu? Parabéns. E foi bem interessante, né? Todos os meus irmãos se graduaram, muitos têm mais de uma graduação como eu, tem mestrado, então todo mundo que bacana, se desenvolveu. Mas profissionalmente, voltando um pouquinho, né, na questão profissional, foi muito ligado a essa questão de tecnologia, de TI. Né? Eu acabei prestando muitas consultorias, muito novo, né? Nessa área de informática, na época, você não tinha muita mão de obra qualificada, né? Sim. Então, eu prestei consultoria para empresas tipo a Cummins, Brasif, muito moleque, e acabei indo trabalhar numa empresa americana, na Bucyrus. Eles me contrataram para uma consultoria, depois me contrataram como terceirizado, porque tinha aquela questão do headcount, né? Como todo lugar. Toda empresa multinacional, né? Então, eles me contrataram como um terceiro, né? Através da empresa de terceirização, e para aguardar, concluir o ano, né? Para abrir a vaga para mim. E aí foi que surgiu a oportunidade da Nansen. Então, aí foi meu primeiro emprego como engenheiro mesmo, né? Na área de engenharia, porque isso foi uma decisão que eu tomei também, no ano da minha formatura. Nos últimos 3 meses eu estava para formar, eu já ganhava um bom dinheiro como analista de sistemas, como professor e tal. Como professor antes de se formar? Antes de formar. E quando isso eu estava em 92. Finalzinho de 92, o último trimestre de 92, eu resolvi pedir demissão da empresa que eu trabalhava. Eu vou procurar um emprego como engenheiro. Eu estava preparado para isso, né? Fiz uma boa reserva financeira, eu vou me colocar como engenheiro, eu não vou ficar aqui, não ia ficar 5 anos estudando para não tentar ser engenheiro numa época que não tinha emprego para engenheiro, né? Mas aí eu falei, não, eu vou largar tudo que era formal, né? E aí comecei a trabalhar como consultor, né? Tinha sempre uma renda ali, mas fui procurar alguma atividade e acabei indo para a Bucyrus, e depois da Bucyrus eu fui para a Nansen, porque a Nansen estava buscando um engenheiro para abrir uma área de automação de medição de energia, água e gás, né? Telemetria. Não se falava em telemetria em 93, né? Então era um negócio extremamente inovador, né? E eu era recém-formado, e cheguei numa das entrevistas finais, né? Com mais um engenheiro bem mais experiente, e a Nancy resolveu apostar no moleque. Olha. Porque eu acho que depois você vai entender um porquê isso, né? Como eu não tinha paradigma, tudo para mim era possível. Né? Isso ajudou muito, né? E até hoje eu cultivo muito isso, né? Toda vez que eu me deparo com alguma situação onde alguém fala, isso é muito impossível, é muito difícil, não dá para fazer, eu falo, opa, temos um problema aqui de percepção. Você sabe que você falando isso, desculpa, viu, Ricardo? Não, tá bem. Eu lembrei de um gestor bastante duro que eu tive, muitas pessoas têm várias restrições com relação a ele, e eu estava num projeto, e já bem amadurecido mesmo, e fui falar com ele e falei assim, eu estou com dificuldade com esse projeto aqui, não sei mais o que fazer. Ele falou assim, faça o impossível. Aí eu cocei a cabeça, né? Já experiente mesmo, já, não é bem, mas eu saí, né? Falei, não vou nem questionar.
eu vou sair e vou pensar. Né? E eu acho que fazer o impossível é a gente buscar o algo a mais do que a gente já está fazendo. Exatamente. Né? Não é chegar naquilo que é impossível, mas se deslocar, né? Pelo menos se deslocar. E aí eu comecei a pensar o que eu podia usar como exemplo para isso. Né? Imagina que você está num penhasco e você quer ver abaixo do penhasco. Né? O que você faz? Você se aproxima e abaixa. E vê. Em pé lá, você vai ver. Só que se você deitar no chão e for se arrastando, você vai conseguir ter uma visão muito melhor, porque você vai conseguir ir mais à frente. Né? Então é isso, tem um passo ali que você tem de melhoria em qualquer processo. É atitude, né? É atitude. É atitude. Eu fui tentar traduzir isso muitos anos depois, né? É atitude. Tem uma frase que eu gosto que é assim, de um francês, ele fala, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Exatamente. Então, esse era você ali fazendo... E era interessante, né? Porque eu estava numa empresa multinacional, americana, uma boa possibilidade de remuneração, né? Mas era muito engraçado, né? Eu olhava assim e falei, gente, tem um monte de gente aqui na minha frente, eu sou moleque, tem gente que está aqui há 10, 15 anos, até eu ter alguma progressão, é uma empresa muito tradicional na área de mineração. Isso aqui não... Era muito legal, a atividade e tudo, mas eu não via perspectiva de desenvolvimento e crescimento, né? E quando eu fiz a troca, eu troquei pelo desconhecido. Falei, aqui eu vou aprender. E realmente foi uma escolha decisiva na minha vida. Muito decisiva, porque com poucas semanas, eu fiz uma viagem de 3 semanas para a Europa, nunca tinha saído do Brasil. Eu fui para a Alemanha, fui para a Espanha, fui para a Inglaterra. Depois eu fui para os Estados Unidos, isso em um período de 6 meses, né, para ver novas tecnologias, né, trazer para o Brasil, né, começar esse mercado que hoje está funcionando. Né? Então eu fui meio que pioneiro nesse negócio todo aí, né? E fiquei muitos anos, fiquei 10 anos com isso, né, nesse segmento. E no começo, em paralelo, estudando direito fazendo direito em paralelo, à noite e naquela luta, né, para poder conseguir me graduar, né? Porque na Universidade Federal, estudando à noite, e os professores não queriam saber, né? Eu me recordo muito bem uma vez que eu cheguei com um bloco de passagem, que era papel, né? Aqueles blocos coloridos, né? O pessoal acho que nem conhece isso direito. Olha, eu fiquei 20 dias na Europa, trabalhando e tal. Ele olhou para mim, cara, o problema é seu. Se não tem frequência, é bomba, né? Mesmo com nota, vai fazer de novo. Foi muito difícil. É a obra viva de que, a gente já falou isso em alguns episódios aqui, de quanto mais eu trabalho e mais estudo, mais sorte eu tenho, né? Eu acho que sim. Eu sempre falei de fazer rápido, né? Minha mãe falava assim, puxa, parece que tudo que você faz acaba rápido. Não acaba rápido não. É sofrido para danar. Mas é porque eu começo e termino. Né? Eu concluo as coisas, eu não abandono as coisas. Quando eu decido fazer alguma coisa, eu vou até o final. Né? Então parece que é rápido, parece que... E eu aprendi isso com a minha mãe. Ela falava assim comigo. Um dia eu perguntei para ela assim, mãe, como é que a gente passou por toda aquela dificuldade, todo aquele momento difícil, né? Ela falou assim, meu filho, eu não sei, a gente não tinha tempo para reclamar, a gente tinha que fazer acontecer. E aí você trouxe um ponto muito interessante, né? Que é o terminativo, né? Acabativa, né? Iniciativa e acabativa. Acabativa para mim é fundamental. Tem iniciativa, tem ideia, mas tem que terminar, né? E é muito comum a gente, com essa característica, a gente querer colocar a mão na massa. Mas hoje você é um CEO, você deve ter liderado ao longo da sua vida várias equipes. Como que você, com essa característica de temos que terminar, como é que você consegue liderar equipes para que elas alcancem esse objetivo, sem de repente você pôr a mão na massa lá e falar, vamos... E tem a mesma visão para o objetivo e tem a mesma visão ali de entrega dos projetos. Qual que é o seu estilo de liderança, principalmente agora como um CEO, para que essa visão sua traga os resultados? É engraçado, né? Primeiro, pode parecer contraditório, né? Mas os times que eu tenho são sempre muito diversos, né? Não tem pessoas iguais, né? Então, eu prezo muito isso, né? As pessoas, nós temos que nos complementar, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto de rotina, e eu sei disso, e eu trabalho isso em mim a vida inteira, porque eu não gosto de fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Mas eu sei que é importante você ter rotina e concluir. Então, eu acho que é um processo de educação mesmo, né? Você ir mostrando para as pessoas, olha, se a gente tiver disciplina para começar alguma coisa e terminar, ou até falar assim, olha, não vamos terminar e não vamos colocar mais esforço nisso,
porque chegamos num ponto que a gente já percebeu que não tem futuro, né? Tive vários projetos, né? Eu não fiz mestrado em engenharia, fui fazer direito, porque eu não gosto de pesquisa básica, eu gosto de concluir, eu não gosto de partir, eu gosto de chegar e ter um produto final sempre, né? Então, esse foi um dos motivos de eu enveredar pela área de direito e também querer me desenvolver nesse lado mais de pessoas. Mas como eu sou muito prático, né? Eu falei, não vou fazer psicologia ou administração, achava muito genérico, né? Eu vou fazer alguma coisa que seja útil para a minha vida, né? E nesse meio tempo eu tive até um escritório de advocacia, né? Sim. Né? Mas eu acho que você conseguir passar essa mensagem é você tentar buscar pessoas que entendam isso, né? Tem um processo de educação, mas você não consegue transformar totalmente as pessoas, né? Elas evoluem, nós evoluímos, mas a gente não consegue se transformar. Né? Normalmente eu falo que aquilo que a gente tem de cerne, aquilo que você traz, que vem da infância, da sua convivência, etc., é muito difícil de se alterar. Você vai se ajustando, né? Eu acho que uma das grandes características que a gente tem que ter nas nossas equipes hoje é de adaptabilidade. Com certeza. Porque do jeito que as coisas mudam, assim, tá difícil, né? Eu falo, inclusive pela área que eu escolhi como carreira, né? Ou nós escolhemos, porque você começou também, que é tecnologia, ou seja, não passa 6 meses sem ter uma novidade. E não é uma novidadezinha, é alguma coisa que vem para chacoalhar tudo, né? Eu acho que as pessoas, quando você busca, você encontra, consegue formar times, né, de pessoas ou que precisam dar certo ou que querem muito fazer, né? Acho que esse é o grande segredo, né? Você conseguir ter essa leitura. Poxa, aquela pessoa realmente ela precisa e ela está trabalhando porque ela quer se desenvolver, porque ela precisa realmente, né? Esse é um desafio, né? E eu não me preocupo muito com as pessoas que, quando eu estou formando um time, com conhecimento. Porque conhecimento a gente provê. A gente capacita, treina, desenvolve. A técnica, né? Conhecimento técnico é sentar e estudar, pouco de esforço para resolver. Exatamente. Então, toda entrevista eu nunca olho a questão. O conhecimento ele fica meio que subsidiário ali. É um plus. É o que pode ser o diferencial na hora de fechar, né? Exatamente. Mas o comportamental, a atitude, para mim é tudo, né? Eu até brinco muito com o Eliel, né? O Eliel foi muito engraçado, né? Quando eu fui entrevistá-lo, eu entrevistei ele e mais um candidato. A escolha foi pela questão de atitude. Ou seja, eu vi nele, cara, esse profissional aqui, ele não busca o resultado a qualquer preço. Porque o resultado a qualquer preço não me interessa. Né? Sim. Eu não me interessa deixar mortos e feridos ao longo do caminho. Né? Eu quero que o time se desenvolva e cresça e desenvolva outros processos. Né? Então, ele é um caso assim que eu posso citar, porque ele já esteve aqui com vocês. Né? Sim, então, é bem interessante. É um grande amigo hoje já. Né? Ele é uma pessoa fantástica. E falo que ele também deu sorte, né? Não é puxando o saco, não, mas é verdade. Porque o fato de você ter um CEO que conheça de tecnologia ajuda muito. Porque você sabe que isso é a exceção. Não é fácil para nós que estamos desse lado, às vezes, vendermos tecnologia para o CEO, ou principalmente para CFO quando você está ali, né? Porque tem a questão financeira envolvida ali e o bicho pega, mano, o bicho pega. Então, assim, você tem que preparar todo um plano, tudo, mas às vezes você quer ser um disruptivo, está querendo fazer uma provocação, né? Eu cito até que estava conversando com um dos pares aqui da empresa onde nós estamos, que 2016, numa empresa, eu falei assim, a gente precisa ter um site de e-commerce. Não vamos fazer, porque temos questões ali legais, etc. Aí depois veio a pandemia. Puxa vida. E aí as coisas fecharam. E aí você vende como? Não tem jeito. Né? Então, assim, às vezes a gente tem uma vontade de levar alguma coisa que seja diferente para aquela empresa, aquele momento, e é difícil porque você vai bater lá no CFO, vai ter no CEO. Então, eu falo assim, antigamente as pessoas diziam para nós de TI, e eu falo que eu fui muito feliz na minha carreira, porque por ter começado com desenvolvimento, o que acontece? Eu tinha que sentar com o cara do Contas a Pagar e ele me falar como é que funciona. Ele falava como funcionava, transformava aquilo num código e passava a funcionar. Sentava com contábil, com fiscal, planejamento de produção, com todas as áreas, com vendas. Né? Então, isso deu uma visão assim, sistêmica bastante grande. Então, eu aprendi isso. Né? Só que eu falo assim, precisam ensinar tecnologia. Tem, isso é fundamental. Desde o começo, hoje em dia. Não dá mais para
para fazer isso. Educação né? financeira também. Lógica, educação financeira. Isso é básico. É básico, precisaria ser obrigatório em todas as escolas, em todos os momentos, né? Mas eu penso que a geração que está aí surgindo agora, a geração de crianças mesmo. Eu acho que as famílias elas estão mais conectadas com essa necessidade, tanto é que surgiram várias escolas para ensinar crianças já lidarem com a tecnologia, já programar, né? Tem línguas, por exemplo, é uma coisa que está em decadência, porque com os tradutores automáticos, para que você vai precisar aprender uma outra língua? Então, as escolas de inglês, as grandes franquias de inglês estão migrando e começando a dar aulas de informática. Aulas para as crianças se alfabetizarem na programação, saber programar, seja joguinhos, assim por diante. Para que esse conhecimento de lógica, de construção da tecnologia de informática, ela esteja enraizada na vida de qualquer um. Eu acho que a educação, qualquer que seja, ela tem um papel de desenvolver a plasticidade, né, mental das pessoas, né? Então, o que você comentou é realmente verdade, né? Se a gente começa a usar tecnologia de uma maneira desenfreada, por assim dizer, e aí você acaba não desenvolvendo, né, a sua capacidade de raciocínio, né? Então, tem um cuidado muito sobre isso, né? Nesse momento que a gente está lá na Aura Brasil, né? Ele falou, olha, nós estamos num processo de transformação digital, né? Já há 2 anos, né? Isso é um processo. Eu falei, gente, vai dar muito problema, vai ficar gente por meio do caminho, né? Para o Eliel está sendo um playground, né? Porque tem IoT, tem tudo que você imaginar, tem lá, a gente está aplicando de tudo. Mas eu falo o seguinte, se você não perde de vista a questão do resultado, né? Porque a tecnologia pela tecnologia é só diversão, né? E é muito bacana, né? Você senta na frente de uma plataforma e vai, poxa, desenvolve, né? Eu adoro escrever código, escrever SQL, né? Sim. Pô, é legal. Né? Eu tenho uma máquina lá com Linux lá, uns 15, né? Com RAID 2, não sei o quê. Então, eu tenho lá em casa, eu brinco com essas coisas, né? Vou falar para você assim, só de quietinho, assim, há 2 finais de semana que eu parecia estar voltando muitos anos atrás. Existe uma ferramenta chamada Make. Existem outras também, né? Mas eu estou usando essa, chama Make, que faz automação. Né? Então eu pego uma planilha, leio a planilha, jogo no Canva, que faz o desenho, o Canva prepara, eu jogo no ChatGPT para criar o post, que aí eu posto já o post automático no LinkedIn. Passa horas ali. Eu passo horas ali, ó, só me divertindo com aquilo, assim, muito rapidamente. É muito, muito, muito bom. Legal. Célio, você citou aqui a Aura Brasil, né? Que é a sua empresa atual, tem uma década mais ou menos dentro de um grupo maior, né? Que é o grupo Luiz Mendonça. Conta um pouquinho pra gente essa história aí de ter criado a Aura, estar nela agora. Como é que foi esse processo? Na verdade, até eu chegar à Aura, né? Como eu falei, eu fiquei muito tempo no setor elétrico, né? Passei pela área de automação, foi onde eu me formei como gestor, né? Depois eu fui depois de sair da Nansen, eu fui para a RITES do Brasil para apoiar a sucessão do fundador, né? O filho do fundador assumiria a empresa. Ele queria um diretor para ser o parceiro do filho dele, né? Como ele teve quando ele fundou a empresa dele. Então aí eu já migrei para essa questão de linha viva, né? De ferramentas, cestos aéreos, né? Material isolante. E depois nós vendemos essa empresa. Eu participei do processo de venda para a Terex, que é uma empresa americana. Ela adquiriu a empresa, ajudei a fazer um turnaround lá na RITES, né? Que era uma empresa familiar, estava com problema de endividamento e tudo mais, mas era uma empresa de classe mundial, né? Eu conheci mais de 60 países por conta dessa empresa, né? Vendendo, desenvolvendo projetos, né? Então foi uma empresa onde eu aprendi muito, né? Viajei todos os continentes, né? E tal. E a empresa cresceu muito, ganhou visibilidade. E algumas empresas americanas quiseram fazer a aquisição da RITES. Ele escolheu uma e no processo eu fiz um contrato com a Terex para permanecer. Como sempre acontece, a família saiu, eu era diretor, cuidava da área comercial, pós-venda, engenharia.
Tinha assumido também o supply chain durante uns 2 anos, né? Era até engraçado, né? Eu vendia e comprava na empresa. Tem um compliance meio nebuloso aí, né? Que hoje não aconteceria isso, né? Sim. Mas foi muito interessante. E isso durante 4 anos. Depois de 4 anos, eu não renovei meu contrato, né, com a Terex e falei assim, agora eu não quero ser mais executivo. Foi isso que aconteceu. Em 2014, há 10 anos, né, pouco mais de 10 anos, eu falei, não quero ser mais executivo, não. Eu vou voltar com consultoria, vou voltar a dar aula, né? Aí fui dar aula na Fundação Getúlio Vargas, fui dar aula em MBA também, em outras empresas. Mas isso durou pouco. Porque... O bichinho picou? Não, é porque é engraçado, as pessoas começam a te ligar, né? Sim. Tá, Então eu fui claro. desenvolvendo projetos de consultoria, um desses projetos de consultoria, que era para trazer uma empresa americana para o Brasil na área de rental, de locação, a Nesco Rentals, me levou a conhecer todo esse segmento de locação no Brasil, né? Todas as locadoras de veículos e caminhões no Brasil, as grandes, né? Júlio Simões, Localiza, Unidas, né? Movida. Ouro Verde na época, né? Essa turma toda. E nesse período, com esses americanos, eu acabei me deparando com o Luiz Mendonça de uma maneira muito inusitada. Eu estava num Réveillon, um amigo meu, a gente tomando uísque lá, e ele perguntou, o que você está fazendo? Estou prestando consultoria aqui para uma empresa americana, já tem 1 ano e meio, eles querem buscar um sócio, está meio complexo, né? Foi na época do impeachment da Dilma e tudo mais, né? Está meio complexo. Eles não deram muito bem com as empresas que a gente se deparou. Ele falou, olha, eu sou diretor, né, na LM Frotas, lá na Bahia. Você conhece? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Era uma empresa já nacional, mas que não estava no meu radar, sim, né? Você quer falar com o fundador? Eu falei, olha, quero. Sou eu. Quero falar com o fundador da LM, né? Mano, você quer falar com ele, com o Luiz? Quer conhecê-lo? Claro, marca lá que eu pego um avião e vou lá para Salvador. E foi uma reunião espetacular. Eu chamei os americanos adoraram ele. Né? E aí começou uma discussão para a formação de uma joint venture. Tá. No meio do processo, houve o impeachment. E aí os americanos recuaram dessa decisão de vir para o Brasil, porque eles eram controlados por um fundo de investimento. Então os fundos todos fecharam as portas para o Brasil. Como atrapalha? Como é difícil ser empreendedor no Brasil, né? Tem que ouvir essas histórias para perceber que... Exatamente. É assim mesmo. O que aconteceu, eles foram bem diretos comigo. Olha, nós temos medo do Brasil virar uma Venezuela. Olha. Foi bem direto. Direto, a conversa foi assim. Falei, bom, então vocês não vão dar prosseguimento com a consultoria ou com a vinda para o Brasil, porque eu ia ser o head dessa empresa, né? E estava bem avançado, então vamos encerrar meu contrato. Eu vou ligar para o Luiz e vou falar que não vamos prosseguir, eu vou continuar com as outras consultorias, continuar, né, na área de educação e tudo mais. Isso foi de manhã, na manhã que eu conversei com os americanos, liguei para o Luiz de tarde, eles me ligaram, você não quer vir aqui em Salvador para a gente conversar, não? Falei, claro, manda as passagens que eu estou indo. Mandaram as passagens, 2, 3 dias depois eu fui para lá e me fizeram uma proposta para prestar uma consultoria para a Aura Brasil. Já existia? Já existia. Um projeto era uma startup. Era uma startup onde o Luiz investiu 150 milhões de reais em equipamentos, na época, que em dinheiro de hoje aí seriam, sei lá, uns 60 milhões de dólares, mais ou menos, que ele colocou na empresa de cara, assim, para montar, e estava dando prejuízo. Ele alugava caminhões, esse tipo de coisa, Isso. E a Aura Brasil, era uma startup, dela, então, era uma diversificação, era uma diversificação de produto, de né? produto, Exatamente. Então ela sempre existiu a LM Frotas, que era a empresa mãe, que a é Bravo Caminhões de automóvel também, né? Não, ela é só caminhões, caminhões e ônibus e caminhões. Uma época que tinha a LM alocou carro. Não, ela aluga carro, sempre alugou carros, né, veículos, mas ela é porque eu confundi com a Bravo, que a Bravo é uma distribuidora MAN Volkswagen, né? É isso mesmo. Porque eu trabalhei numa empresa que a frota era da LM. Eu recebi o carro da LM, fui retirar ali perto de São Bernardo do Campo na época. Então ele me contratou e eu estava aprendendo rental, eu não tinha exercitado rental de fato, né? Porque a Nesco Rental não estava no Brasil. Né? Os americanos eu conhecia da época da Terex, eles eram ex-executivos da Terex, que saíram da Terex, se tornaram presidente e vice-presidente dessa locadora que é gigante. E quando eles resolveram vir para o Brasil, eles falaram, vou ligar para o Célio.
Foi aí que começou essa minha entrada na área de rental, mas eu não tinha exercitado o rental ainda, né? E foi muito interessante, né? Porque Mas o conhecimento não é muito importante. O mais importante de número eu sempre entendi, né? De balanço, né? De gestão, né? E é engraçado isso, né? Ele falou assim, o Luiz, a gente ensina. Então, ele não está preocupado, ele é muito visionário. O Luiz é uma pessoa... eu estava conversando sobre isso alguns dias atrás, né? Ele é um simples elaborado. Sabe aquela pessoa muito simples, mas extremamente elaborada? Vamos trazer ele aqui para conversar. Deve ter história. Tem muita história. Deve ter história. Tem um livro dele, eu vou te mandar o livro dele. Opa, obrigado. A gente lançou ele lançou em Harvard no ano passado, final do ano passado, lá em Nova York também, da história dele, né? Uma história maravilhosa. É uma pessoa que realmente ele se construiu, se fez, ajudou muita gente, muitas famílias, ele tem um impacto em milhares de famílias, né? Eu admiro muito isso. Eu tive essa felicidade. Eu trabalhei com o fundador da Nansen, uma empresa que foi fundada em 1930. Trabalhei com o Sr. Emil Ritz, na Ritz, é uma empresa que já está com mais de 60 anos. Ele é reconhecido no mundo inteiro. Né? Então, eu sempre... Não sei se por acaso ou porque... eu sempre trabalhei direto com os fundadores dessas empresas, diretamente conectado com essas pessoas. Então, eu sempre tive a felicidade de ter grandes mentores e coaches. Né? Mas eu não tenho a menor dúvida que isso tem a ver com competência. E a gente estava falando uma coisa antes, fora do ar, que você até falou assim, precisamos guardar essa frase, e eu não queria perder isso. Boa. Eu fiz um curso de turnaround na FGV. Sim. Né? E tinha feito MBA, etc. Mas o curso de turnaround, que foi muito mais curto, para um lado foi muito importante. Porque falou assim, caixa, caixa e caixa, né? Cuide do caixa para sua empresa sobreviver. E você comentou uma frase aqui que eu queria que você falasse para o pessoal. A câmera é sua para falar a frase, hein? Vou falar. Eu vou falar quem que me tocou com essa frase, né? Que foi o ex-CEO da Terex, o Ron Defeu. Ele me disse uma vez que venda é vaidade, o lucro é necessidade e o caixa é realidade. E realmente é isso, né? Porque para você desmobilizar uma empresa ou mobilizar um investimento, você precisa de caixa. Senão, você precisa de dinheiro. Né? Não tem melhoria de benefício, não tem... Seja capital próprio, seja de terceiros. Né? Sem dinheiro, você não consegue. Você precisa de boas ideias, que aí você consegue com bons projetos, boas ideias, você consegue captar recursos. Né? Mas, no final, você precisa do recurso. Né? Não tem jeito. Não tem como. Não tem como, né? Não tem como. Né? É muito difícil você desenvolver algo sem recurso. Você vai levar um tempo longo, né, para colocar em prática isso. E aqui no Brasil, muito mais difícil, né? Nós tivemos a década perdida, 80, 90, tivemos dois impeachments. Esse mantra do caixa, ele já salvou algumas vezes, né? Na própria Aura. Em 2019, foi um ano de virada da Aura, né? Pandemia. A pandemia aconteceu logo em janeiro de 20, né? No final de 2019, o Luiz estava muito entusiasmado com o desempenho da Aura. Ele falou assim, cara, vamos investir, né? Vamos alavancar. A gente tinha desalavancado a empresa bastante. Ela aluga equipamentos para elevação de pessoas. Equipamentos que a gente chama de acesso, né? Tá legal. E ele disse, vamos investir. Eu falei assim, Luiz, vamos fazer o seguinte... poxa, agora que a gente estabilizou o negócio, nós estamos começando a construir um caixa. Ele nunca me cobrou isso, porque eu estava dentro de um grupo muito forte, muito grande. Certo. Mas agora a gente descruzamos as garantias entre as empresas, né? E tal. Vamos deixar isso para o início de 2020, a gente pensar um pouquinho como é que a gente vai se reorganizar. A gente monta um plano, eu vou começar a pensar nesse plano. Isso foi no final de 2019. E eu queria construir um caixa mais robusto para a empresa. Eu acho que é prudente. Não sabia nada de pandemia. Quem me imaginar que ia acontecer? Vamos segurar um pouquinho e aí nós vamos ficar mais confortáveis. Né? E você fala isso para um empreendedor que é extremamente otimista, né? É um vencedor, mas já passou por várias crises, todas as crises. Né? E ele falou, não, então tá bom. Aí eu fui para a Europa, passei o Réveillon na França, com meus filhos, voltei dia 20 de janeiro. Para volta, quando eu estava lá, a pandemia já estava rolando. Lá. Sim, estava rolando, sim. Lá foi antes que aqui. Aqui foi março, mais ou menos, que as coisas fecharam. E eu rodei alguns países. Eu desci na França, mas nós fomos para
para Itália, fomos para Suíça, rodamos de carro, eu gosto muito de dirigir, né? Viajar de carro, né? No Brasil eu não dirijo carro nem a pau, não viajo de carro de jeito nenhum, né? Porque eu não me sinto seguro, né? Mas eu estava de carro com os meninos, foi uma viagem fantástica, não fiz os investimentos, não disparei os investimentos, porque o Luiz ele tem um dos primeiros valores da empresa, que é o cumprimento de pactos. Então, se você assinou um contrato, você não vai repactuar mais. Cara, você vai seguir. Você tem que saber o que você está fazendo. Ele fala, ele educa todo mundo com relação a isso, com a questão da reputação. Pô, mas repactuar faz parte. Depende. Se você conhece bem o seu negócio, não é que você chega para um fornecedor seu com uma venda. Isso tem impacto, inclusive. Se for uma empresa listada, como todos os fornecedores nossos, você cancelar um contrato, isso é impacto. É uma cadeia inteira. É gigante. Então, ele é muito consciente nisso, né? Então, casou esse lado dele, empreendedor, mas esse lado extremamente responsável, né? E nós não fizemos. Aí, na Europa mesmo, eu já vi, cara, olha, não vai dar problema. E quando eu voltei, realmente, em abril, chegou aí o governo começou a lançar aqueles programas, né, de FGTS, redução de salário, o governo pagava um pedaço e tal, e ele reuniu a gente, os CEOs das empresas. Falou, olha, nós vamos entrar nesses programas, o que vocês acham? Nós todos unanimemente falamos, não precisa. Ele falou, cara, nós não vamos entrar em nenhum programa. Eu falei, não. Nós vamos bancar isso. Ele falou, tá bom. Então nós não reduzimos jornada de ninguém, não reduzimos salário de ninguém, não demitimos ninguém. E a empresa teve resultado no final do ano, o grupo. Por quê? Porque tinha caixa. Porque tinha caixa e porque nós somos extremamente responsáveis, as pessoas extremamente unidas ali para fazer acontecer. Nós não paramos a nossa operação em nenhum momento, né? Colocamos muita gente em home office. E muita gente nós não colocamos em home office porque tivemos uma discussão muito interessante, né? Eu lembro disso, a gente discutiu, vamos colocar todo mundo no home office, tá o maior número de pessoas possível, né? Eu levantei o dedinho e falei, tem gente que não pode ficar em home office. Mas como assim? Tem gente que mora num quarto e sala com mais 2, 3 crianças. Como é que você vai querer colocar uma pessoa em home office? É impossível, ela não vai querer. Ou tem gente que mora na comunidade. Como é que ela vai subir com um notebook de R$5 mil? Nós temos que administrar isso aqui. Você sabe que teve uma situação muito... E a gente fez isso, né? Teve uma situação muito engraçada, né? Nessa história do home office, também na minha última empresa, né? Que foi o seguinte, um rapaz chegou para mim e falou assim, Marco, o home office para mim é muito ruim. Mas por quê, né? O computador, ele tinha lá a casa dele, lá, o apartamentinho dele. Porque eu não cozinho. Eu almoço aqui e não janto. Nossa. Almoço na empresa. Exatamente. Você conhece bem, inclusive, a pessoa. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Um abraço para você, Iago. É verdade. Eu falo assim, porque era um facilitador para a vida dele. E aí ele tinha que se virar. Então, para ele, isso era difícil. Né? Então, cada um tinha um detalhe, né? É por isso que a gente, extrapolando um pouco esse tema, né? Quando o pessoal fala de igualdade, eu sempre me arrepio um pouco, né? Tem que falar de equidade, né? Porque a gente tem que considerar as diferenças, né? Sim. Das pessoas, a condição de cada Empatia, um, né? com cada um deles. Não dá para tratar todo mundo igual. Todo mundo é diferente. Você pode até tentar colocar uma régua, porque às vezes precisa, né? É um mínimo, né? Mas aí depois vamos discutir exato. E deixar claro, porque às vezes muitas pessoas não entendem, né? Às vezes falam, isso claro, acontece muito no mundo corporativo. Por que essa área faz e a minha não faz? Não, porque olha, tem um motivo. O motivo é esse. Pode concordar ou não, mas ele está lá. Né? Eu tive uma situação com o Luiz muito engraçada, né? Porque eu nunca morei em Salvador, né? Já são quase 9 anos, né? E eu sou o único diretor que nunca morou lá. Né? E eu estava numa reunião aqui em São Paulo uma vez com o Luiz e um colega meu que é CEO de outra locadora, mas que foi meu cliente durante 20 anos em outros setores, a gente acabou se reencontrando no setor de locação. Olha só. E nesse almoço ele perguntou para o Luiz assim, como é que você fez para levar o Célio para Salvador? Só que ele não sabia que eu não tinha ido, né? Aí o Luiz falou assim, eu não levei não. Mas como assim? Ele não foi para Salvador? Eu falei, não, eu contratei, foi a cabeça dele, não foi o corpinho dele, não. Eu acho que foi muito inusitado isso, né? Foi muito engraçado, né? E realmente, né? Quando eu fui para lá, meio de 2016, né? Abril, maio, coisa assim. Foi muito engraçado, né? Porque eu coloquei minha equipe toda comercial em home office.
né? Em 2016 já. Falei assim, cara, eu não quero ninguém aqui da área comercial dentro da empresa. Para quê? Pra ficar tomando cafezinho, conversando com o pessoal da oficina, né, que é uma locadora, né? Sim. Para quê? Vocês têm que estar em cliente ou fazendo planejamento de vendas. Vocês não têm que estar aqui, né? Se deslocando para cá. Vamos gastar energia, né? Desenvolver negócio e tudo mais. E é legal estar aqui uma segunda-feira para um planejamento junto com a equipe da filial e tudo mais. Mas vocês aqui dentro não faz muito sentido, né? E coloquei videoconferência para todo lado, né? E era um pouco mais caro na época, mas as filiais, a gente começava a falar remotamente, porque eu já vivia isso antes, né? Eu já usava todas as ferramentas possíveis. Você acha que essa coisa de você ter vivido tecnologia fundamental ajudou nessas coisas? Fundamental. Para mim nunca foi misterioso nem caro, né? Quando a gente fez essa mudança agora de RP, de sistemas todos os sistemas de gestão, uma das coisas que eu falei com o Eliel, eu falei assim, Eliel, nós vamos fazer esse projeto aí 1/3 do custo normal que se cobra. Eu falei, como assim, Célio? Como assim? Você é expert, eu também já trabalhei. Nós vamos ver o seguinte, tudo que é tempo excessivo, né, tempo gasto, é o mimimi, né, da implementação. Que é muito assim, nós vamos fazer o seguinte, o que pega no final das contas, né? Não é a prática, não é o uso? É o uso da ferramenta nova, porque os processos são similares, né? Então não é a proficiência, a destreza em utilizar. Vamos fazer quantos testes integrados a gente puder fazer, o máximo possível, com todo mundo. A gente vai tirar o pessoal de dentro da atividade, nós vamos nos organizar, e o pessoal vai para outro lugar fora da empresa, e nós vamos fazer esse negócio, e vamos e fala o seguinte, cara, é intransponível, nós vamos mudar, virar o sistema em 6, 7 meses, né? A gente fez uma mudança de RP em 7 meses todos. Que foi um projeto premiado, inclusive, com a TOTOS, né? Foi premiado, então. Mas muito porque a gente já conhecia um pouco, né? Já tinha participado um pouco. Vivido outros projetos, né? Outros projetos, né, de tecnologia, e você vê que, na verdade, era sempre a questão do foco, né? O foco é tudo, né? E a atitude também é tudo. E a tecnologia não para, né? A informação não para. Como é que você vê ali esse momento e o futuro próximo ali de evoluções no uso da tecnologia? Inteligência artificial, os próprios equipamentos. Vamos alugar robô. A parte de dados também, né? De data-driven. Sabe o que eu acho? Eu acho engraçado isso um pouco, né? Eu tive com o pessoal da Starcy, né? Sim. Semana passada, inclusive. A gente estava discutindo um pouco sobre essa questão de o pessoal é muito legal lá, né? Você falou com o Cristiano Cruel lá? Com o Cruel também. O Eliel pediu para fazer uma ponte lá. Foi bacana demais a reunião, foi ótimo. Espero ter ajudado aí. E que ajudou muito, né? Sem dúvida. Obrigado aí pela ponte aí. Imagina que é isso. Foi ótimo. Mas o que eu falo é o seguinte, né? Não tem nada de novo, né? É só empacotado, né? E no início dos anos 2000, a gente participei de um projeto de P&D, a gente aplicou redes neurais, né? Lógica, começou com um projeto usando lógica fuse, e eu tinha um professor da PUC, que era um ucraniano, que desenvolvia software para míssil, balística, na época da cortina de ferro, e ele chegou num determinado ponto do projeto e falou assim, esse projeto, a ferramenta que a gente está usando aqui não vai convergir, a gente não vai ter bons resultados. Eu falei, cara, você vai falar isso agora? Isso aqui é um P&D, mas é um P&D para dar certo, não é P&D para brincar, né? Era com recurso das empresas do setor elétrico, né? Recursos da ANEEL. E aí eu encerrei o contrato com esse professor ucraniano, que é inteligentíssimo. Fui atrás de um colega meu, que ele é professor doutor na UFMG, no DCC, no Departamento de Ciência e Computação, e a gente desenvolveu a solução usando redes neurais. Isso há mais de 20 anos atrás, né? Sim. A gente treinou a rede e a gente acabou tendo resultados muito significativos, né, em termos de redução de insucesso em inspeção de medidor de energia. Olha isso. Então eu falo o seguinte, a tecnologia né, que nós estamos vendo agora florescer, porque tem mais capacidade de processamento, Exatamente. Você tem novos algoritmos, né? Ou seja, você tem um refinamento, mas não é nada novo. E a comunicação, né? A comunicação que é diferente. Hoje a coisa é muito rápida, muito rápida, explode assim, né? Os ciclos estão mais curtos, mas a ideia vai estar sendo lapidada. Muita gente ganha dinheiro com discurso e pouco acabativo, né? Eu falo assim, é que nem os programas, eu vou até abrir uma parênteses aqui. Não é verdade? Veio a LGPD, né? Vocês lembram quando veio a LGPD? Sim. Não, agora precisamos cuidar dos dados, do seu quê, que é muito sério, Correto. realmente é verdade, né?
E não passou um mês, estava cheio de especialistas, né? Puxa vida. Eu nunca recebi tanto e-mail na minha vida falando, eu sou especialista em LGPD. É a mesma coisa com o IA agora, né? Tá cheio de especialista aí, cheio de gente que... Futurista. Né? Então, eu acho muito isso, né? Por ter tido essa experiência como consultor também, as empresas onde me deparei sempre assim, faz aquela primeira pergunta, né? Senta lá os acionistas, né? Os cotistas ali e tal, e chegavam assim, o que eu tenho que mudar na minha empresa? Eu falei assim, cara, não sei. Vamos conversar com o seu time. O que nós vamos aplicar aqui? Vamos entender que time que você tem. Esse time aqui te trouxe até aqui. Então tem coisa boa pra caramba. Né? Nós temos que descobrir assim, vamos ver os gaps ali, mas não tem uma fórmula mágica. Eu falei assim, esse aqui não tem... Eu tenho um negócio que eu criei na minha cabeça quando eu era estudante de engenharia. Eu passava na frente da rodoviária lá em Belo Horizonte. Tinha sempre um vendedor daqueles ambulantes vendendo óleo de peixe elétrico. Olha só. Óleo de peixe elétrico. Óleo de peixe elétrico. Aí ele falava que curavam encravada, calvície, câncer, tudo. Curava tudo, né? E aí eu fiquei com esse negócio na minha cabeça a vida inteira. E eu falei assim, cara, eu nunca vi um óleo de peixe elétrico na minha vida. Ou seja, na área empresária não tem uma ferramenta que vai servir para todo mundo, que vai resolver tudo. Não existe isso. Porque depende da cultura, depende das pessoas, depende da sua capacidade de investimento, depende do conhecimento do time que você está colocando à frente daquilo. Então, assim, é muito difícil eu falar assim, não, isso aqui eu vou implantar e vai resolver todos os seus problemas, vai ser a solução Tabajara. Não existe isso. Né? E eu acho que o que é principal, no final das contas, é você reduzir, principalmente com os empresários, né? Reduzir a possibilidade de reduzir a questão não é do insucesso, mas da quebra de expectativa, sabe? Você cria aquela expectativa. Então é o seguinte, cara, seja mais realista, né? Você criar uma expectativa, uma falsa expectativa, é sempre muito ruim, né? Porque as pessoas se organizam em função daquela expectativa. Sim. Né? Então, um investidor, né, um acionista, você fala assim, olha, eu vou te entregar um EBITDA de X milhões no final do ano. Ele vai se programar por conta daquele EBITDA para fazer outros investimentos, eventualmente fora do seu negócio. Se você não entregar, você vai gerar uma frustração. Ou seja, expectativa mal colocada é frustração garantida. Problema. Né? E isso que é o que está acontecendo hoje no Brasil em geral. Ou seja, você tem muita frustração. Né? Se espera alguma coisa e não acontece. Se espera alguma coisa e não acontece. Né? E nós temos muita coisa fora do nosso controle. Para colocar uma régua de expectativa fora do lugar. Sem um racional por trás daquilo muito forte. E aí que eu entro, né? Você falando de expectativa, controle, números, data-driven. Dentro da Aura Brasil, ou seja, trabalhar com os dados, encontrar a informação correta dentro da organização para que você possa tomar as decisões corretas. Como é que está esse andamento disso? Segunda-feira a gente está começando um projeto de OKR no grupo inteiro. E vamos ter um treinamento, nossas lideranças todas vão... Que é cultural também, hein? Bastante cultural. É cultural. Porque muda. É diferente. As pessoas pensam que OKR é indicador. Não é, né? São coisas bem diferentes. Não é indicador. Porque indicador nós já temos há muito tempo. Para muitas coisas dentro da empresa. Né? Então, eu falo assim que ao longo dos anos, na aula desses anos todos, né? Nesses últimos 3 anos, a gente chegou no momento para isso. Lá no início, meu problema era uma questão de receita. Então, concentrei toda a minha energia na área comercial. Né? Logo na sequência, eu gerei um gargalo na área de operações. Eu tive que reconstruir a área de operações. Que é o gargalo bom, né? É o gargalo bom. O gargalo bom, é ótimo, né? Porque você estava trazendo a onça para dentro da sala, né? Para brigar. Exatamente. Aí você briga com ela. Só precisamos saber como a gente ajeita ela. Como é que a gente briga com a onça, né? E nós estamos cumprindo essas etapas, né? Quando chegou no final de 22, com a aquisição da nossa locadora de veículos, né, e caminhões pelo Banco Volkswagen, o Banco Volkswagen comprou 60% dessa locadora, aí surgiu a necessidade de eu tirar a área de tecnologia, de TI de dentro da locadora. E aí era tudo que eu precisava. Fez o spin-off da TI. E foi aí que a gente virtualizou 100% da infraestrutura, e ele assim, tudo, eu falei assim, tudo. Não quero nada, não quero uma máquina, não quero nada aqui.
né? Nós não somos uma empresa, uma locadora, então tudo que a gente puder alugar, como SaaS, assim, eu não quero nada, nenhum ativo imobilizado de TI aqui dentro. O Eliel é muito feliz de ter um cara de TI, né? Eu como CEO. Cara, foi uma libertação, né? Sim. Porque eu falei, olha, nós vamos fazer isso aqui, por quê? Porque se a gente crescer 5, 10 vezes o tamanho da empresa... Um clique. Se tiver um problema no servidor nosso de aplicação lá do ERP e tal, é problema da TOTS. Não é um problema meu, o problema é deles. Né? E eles são muito competentes no que fazem. Né? Então a gente buscou os especialistas, como nós nos colocamos como especialistas naquilo que a gente faz. Sim. A gente buscou a Amazon, a Google, cada um tem uma parte do nosso ecossistema. Né? E eu acho que é isso. Né? É simples, né? Sim, parece simples. Né? Não, é simples, que eu falo assim, eu acho que é uma decisão simples, né? Assim, deveria ser assim. Sim. Eu acho que... Até porque é meio, não é fim. Não é fim, não é a minha atividade, eu não sou especialista, eu não quero ter isso. Né? Então, toda a nossa área de tecnologia, eu tenho 2 pessoas de infraestrutura que cuidam, né, de monitorar a infraestrutura. Mas a área nossa área de tecnologia tem analista de negócio. É isso aí. Eles dão apoio a cada atividade. Que a gente chama, né? O business partner, é o parceiro que vai lá. E ele facilita e faz interface com os nossos parceiros externos, né? Poxa, você ganha uma velocidade nisso, assim, brutal, né? Eu falo que com o nosso CFO lá, com o Danilo, que ele tem que me colocar uma focinheira de vez em quando. Você fica um camisa de força, né? Porque você quer fazer tudo, né? E você começa a imaginar, assim, tem um pipeline de ideias ali, de projetos, né? E é importante, a gente já fizemos muita coisa, mas o pipeline é gigante. Eu falei, olha, agora nós estamos amadurecendo o que já fizemos. Né? Então, até o meio do ano, falei com a turma, olha, não vamos trazer mais nada novo. Vamos acabativa na veia, vamos extrair resultado, melhorar a nossa margem. E aí tem isso aqui tudo para fazer. Muito bom. E Célio, vou resgatar o início da nossa conversa, quando você falou que joga tênis com o filho, agora comentou um pouco da sua viagem na Europa ali, com a família também. Adoro viajar. E eu queria pegar um pouco esse lado, né? Esse equilíbrio entre a vida profissional, que a gente vê que no seu caminho aí é extremamente competente, a vida profissional e a pessoal, né? E quais são as suas estratégias para equilibrar isso e você se sentir completo ali e ser completo para sua família, como você provavelmente é para suas equipes? Olha, eu falo assim que primeiro eu tenho uma esposa fantástica, né? Excepcional, a Cristiana, né? Estamos casados há 30 anos. Nos formamos juntos, né? Mas começamos a namorar nos últimos 2 meses de curso de engenharia, né? Ela era de outra turma que eu falo é da mesma sala, mas de outra turma, né? Tinha outra panela, né? Outra panela. Nossa, colega de classe, então, mas... a gente não os estilos eram meio diferentes, né? E no final, por acaso, a gente acabou se encontrando, começamos a sair e a coisa deu certo, né? E ela é extremamente ativa, né? Empreendedora também, fizemos mestrado juntos, né? Vamos, né? Ela gosta de crescer, desenvolver. E isso me ajudou muito, né? Eu nunca tive problema de viajar muito, nem ela, para começar, né? Sim. E os nossos filhos são maravilhosos, né? Então, e seus filhos, como é que vai ficar? Sua esposa está viajando, como é que vai ficar com sua filha, né? Às vezes de 7 meses ali e tal. Eu vou dar banho nela, fazer comida para ela, dar comida para ela. Qual que é o problema? Tem que ter babá? Que babá, cara? Minha filha, pô. Vou viajar com babá, com não sei. Tem gente que gosta. Nunca viajamos, né? Falei, cara, os nossos filhos vivem a nossa dinâmica, né? Então eles são extremamente independentes, né? Sempre tiveram cartão de crédito, de débito, o que for, né? Quando eram pequenos, né? Tinham 10, 11 anos. A gente deixava o cartão com eles. Nós vamos viajar, tem empregado aqui, né? Às vezes vinha uma babá para dormir quando os dois viajavam, né? A gente desenvolveu uma rede de enfermeiras, senhorinhas de 70, 80 anos aí que ficavam lá com elas, né? E o resto na escola, né? De integral. Mas eu falo o seguinte, primeiro que a vida pessoal e a profissional, elas se misturam, né? Eu não consigo imaginar uma pessoa que seja, eu tenho o Célio profissional e o Célio que é pai, o Célio que é marido. Isso não existe para mim. Nós somos uma coisa só, né?
Então, acho que eu respeito bastante essa questão, inclusive nos times que me cercam, né? Sim. Eu respeito bastante isso, né? Eu falo o seguinte, se você não estiver bem, você não vai render nada aqui dentro. Então, vai apoiar a tua família, a tua esposa, o teu filho, a tua mãe, tira o dia, tira a semana, tem um bom time para te suportar nessa ausência sua, e quando o seu colaborador, né, também tiver um problema, faça o mesmo por ele. A mesma coisa. Indiscriminadamente, né? Eu tenho até um caso disso que eu acho que foi muito engraçado, né? Quando eu assumi a diretoria de suprimentos na HITS ainda, eu estava buscando um gestor para área de suprimentos, né? Eu era diretor, estava uma pessoa lá para ficar à frente dos compradores, né? Do pessoal de planejamento. E eu me entrevistei na época, uma menina, né? E foi muito engraçado, né? A entrevista foi fantástica. Eu falei, cara, eu vou contratar ela. Se chama Ana. E no final da entrevista, eu já estava fechando com ela. Não queria nem conversar, eu ia só informar o RH. Falou, olha, você vai contratar ela, depois você faz exame psicológico, esses outros exames todos aí e tal. E ela chegou para mim e falou, Célio, mas eu tenho um problema. Eu falei assim, mas qual que é o problema, Ana? Eu estou grávida de 3 meses. Eu falei para ela que me falou isso depois, agora, recente, aos 2 anos atrás. Sei. Chegou para mim e falou assim, mas eu estou grávida e tem uns 3 meses. Eu falei assim, mas você está doente? Não, eu estou grávida. Eu falei, daí? Você vai trabalhar o quê? Mais uns 4, 5 meses aqui comigo? Você me ajudar a formar o time e tudo? Posso. Então você está contratado, você quer trabalhar aqui? E ela foi e trabalhou comigo muito tempo e tal. E aí eu não lembrava disso. Sim. Porque eu não sei se porque a minha esposa... É o seu natural. Porque a minha esposa, poxa, eu tenho uma esposa com um filho pequeno, trabalhando e tal. Não sei se por isso, né? Vi minha mãe também a vida inteira lutando, trabalhando. Cara, eu nunca vi como um problema isso. Mas tem a licença não sei o quê. Eu falei, cara, enquanto a pessoa estiver aqui, né? Essa pessoa, poxa, ela vai dar tudo, né? Vai me ajudar pra caramba. E vai retornar melhor ainda, né? Então, e aí o que aconteceu? Há uns 2 anos atrás, eu estava buscando para uma empresa do grupo um gerente de suprimentos. Aí eu entrei no LinkedIn, tinha anos que eu não falava, achei ela no LinkedIn, mandei mensagem para ela. E ela foi, me ligou, a gente conversou. Você lembra disso? Dessa história? Eu não lembro não. Olha, mas eu nunca esqueci isso da minha vida, mas eu não lembrava nem a pau disso. Né? Porque para mim não era, porque eu acho que as pessoas são muito importantes. Né? Uma coisa que sempre me incomodou nas empresas muito grandes, essa palavra headcount. Né? Parece campo de concentração, você dá um número, né? A pessoa tem um número. É o famoso número da matrícula, né? Então eu falo com o meu time o seguinte, tem responsabilidade para contratar, porque se você tiver que fazer uma desmobilização, nós vamos fazer rápido. Né? Então, veja se o time não consegue absorver esses picos aí de demanda que existem em todas as empresas, todos os negócios. Né? Porque tudo é cíclico. E você vai ser responsável, inclusive e eu também, por colocar famílias na rua. Então você tem que pensar, não é resolver o seu problema. Tem que pensar nas pessoas. Pensar no todo, né? Não é responsável. Né? Eu preciso aumentar a produção. Você fala para o pessoal da área de operações, né? de produção. Contrata mais gente. Não tem espaço em eficiência, não dá para a gente cumprir isso de outra maneira. E o pessoal que você vai... Aí acabou a demanda, você vai lá e desmobiliza. E o respeito isso não é recurso, não. Sim, são pessoas. Aí você tem um discurso e fala, a prática é outra. A prática é outro. Não pode. Né? As pessoas, não tem ninguém que não seja inteligente, gente. Todo mundo percebe. Né? Ele é mais um, é um número. Então isso é muito... Eu tenho muito cuidado com isso, sempre tive. Aí você perde credibilidade. Perde. E eu acho que, nesse ponto, as empresas familiares ou nacionais, mesmo as que são de capital aberto, mas que foram oriundas, né, de um ambiente mais familiar, elas têm uma vantagem. As americanas também, né, todas. Mas aquelas que são sem uma referência de dono ali, de comportamento,
É sempre muito problemático. Quando você fala só de fundo de investimento, o caminho às vezes vai muito por esse lado. Né? Não tudo não tem exceção, todos, é isso, com né? certeza. Eu falo nem 8 nem 80, mas tem muita coisa assim, né? Então assim, a cultura ela vem muito do ela vem totalmente do comportamento das pessoas ali que representam aqueles interesses, né? Sim. Então esse é um negócio que a gente não pode perder de vista, né? É assim que a gente descobre um líder que é respeitado pelos seus liderados, né? Então, Célio, você sabe como é que seus pares e seus times te veem, não? Você pensa que a gente faz umas buscas aqui, tá vendo? A gente tenta fazer uma liçãozinha de casa. Então, escuta essa aqui, ó. Você é visto como um profissional de destaque por suas qualidades de liderança, visão de negócios e capacidade de modernização. Os profissionais que trabalham contigo o descrevem como um líder dedicado, honesto e focado em resultados, com forte conhecimento e visão de negócios. Você é reconhecido pela habilidade em construir equipes de alto desempenho, além de sua capacidade de modernizar processos e implementar sistemas informatizados. É elogiado por sua seriedade e ética profissional no desenvolvimento de projetos. Acho que é isso que a gente ouviu aqui, né? Inclusive. Com certeza. Né? Com relatos. Bom, isso aqui são recomendações que você recebeu. Tá. Estão lá no seu LinkedIn. Tá. Sério, Foi de lá que a gente buscou. quem passa aqui pelo Citalks vira um amigo. Você é um amigo e a gente agradece muito por ter compartilhado esse seu caminho, essa sua jornada, essa forma de ver as pessoas, de ver o trabalho, de entregar resultados. E nesse fechamento, queria deixar aberto para você, se você quer deixar alguma mensagem aí para os outros amigos e ouvintes aí desse Citalks. Bom, primeiro é um prazer, né, ter participado desse momento aqui com vocês. Para os amigos, né, para aqueles que me conhecem, só agradecimento, né, eu cheguei aonde eu cheguei porque eu tive a ajuda de muita gente, né, se eu fosse nominar aqui, né, eu falei até de alguns poucos, né, do Frazão, né, do seu Ritz, do seu Dr. Nansen, né, do Luiz Carlos, que foi um grande gestor que eu tive, né, do Luiz, que está comigo aqui agora, né, alguns estrangeiros também, né, mas eu tenho só a agradecer, né, a todos eles que me apoiaram, né, e eu acho que da minha parte, eu acho que nós temos que sempre desenvolver sabedoria de ouvir. Ouvir bastante, considerar toda opinião é importante, toda pergunta é importante. Como eterno educador, né, eu aprendi que não tem pergunta ruim, né, toda pergunta é relevante. Então eu estimulo as pessoas a perguntarem, né, a todos que têm alguma dúvida, levantem a mão, peçam ajuda. A ajuda vai vir do lugar correto, sempre vai vir uma ajuda correta, né? Mas se as pessoas não souberem que você está precisando de ajuda, ninguém vai te perguntar também não. Então perguntem, peçam ajuda e a ajuda virá. Célio, muito obrigado por você estar aqui conosco, né? Ricardo. Só tenho a agradecer. Né? Eu que agradeço você estar aqui com a gente, né? Dona Maria Cardoso, já tem uma pessoa aqui, se bobeou, você fica fora. Né? É hora da gente agradecer os nossos apoiadores, né? A Taken, que faz projetos personalizados de TI, né? Faz aí alocação de pessoal, tem o Digital Workplace, Oracle, a Soft Expert, que tem a plataforma do SS Suite com BPM, GED, Workflow, SG, GRC e muito mais. A Elo, os serviços aí nas plataformas SAP, Thomson Reuters. A Vipor, do meu amigo Ricardo, né? Então, se você precisa de um data lake bem organizado, esse é o cara. Me ajudou muito, ganhamos prêmio juntos. Então, mais uma vez agradeço. E a Cisnet, né? Que é uma empresa de soluções de infraestrutura e segurança. Mas, além disso, né, quem está no grupo lá no C-Level TIC já sabe, né, eu tenho tentado sempre levar oportunidades de desenvolvimento para as pessoas, viu, Célio? Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. E a gente firmou várias parcerias, o pessoal do grupo já sabe, mas agora eu estou trazendo aqui para o programa. Fechamos parcerias com a Anshan, a Câmara de Comércio Americana, para dar descontos aí nos treinamentos, com a Inova Business School, ou seja, se você quer fazer um curso de conselheiro, né, outros cursos aí também,
A gente depois vai colocar tudo aí nas descrições. Uma parceria com a Must University, lá dos Estados Unidos, para quem quer fazer aí doutorado, né? E se vocês tiverem interesse, nos procurem que a gente ajuda. Além disso, né, um grande abraço para o Eduardo Moura, né, da Pulse Mais. A Pulse Mais, Célio, é uma organização aqui do Brasil. Ela começou como DPFL, da Periferia para Faria Lima. Poxa, legal. Né, com o meu amigo Thiago Lima, lá do Google. Eu tinha uma relação aí recentemente muito forte com o Google. E ele montou isso para ajudar os jovens de vulnerabilidade social para poderem entrar no mercado de trabalho, né? Então, hoje, a Pulse Mais começou o treinamento de vários mentores, então quero agradecer de coração do nosso grupo do C-Level TICS. Acho que uns 15 ou mais de 15 profissionais se dedicaram e foram aprovados para fazer o curso de mentoria para os jovens, né? E vamos ajudar esses jovens, a gente precisa de muita mão de obra na área de tecnologia, tem espaço para muita gente, é uma área muito boa, com normalmente recebimentos bastante interessantes e que a gente não olha o fim não, né? A gente só olha que tem o próximo passo, né? Então até se vocês quiserem comentar alguma coisa, fique à vontade, mas vamos fazer o fechamento aqui. Eu só tenho a agradecer o convite, agradecer esse momento de conhecer mais a fundo aí toda a vida do Célio. A aula aqui, né? Uma aulinha, né? Uma aula de MBA. Uma aula de MBA, né? É isso aí, né? Sensacional. No caso, vou falar de maneira objetiva, na aula a gente investe muito, né, na turma que está começando, né, na turma nova, né? Então, a maioria dos nossos técnicos, eles foram formados lá dentro da própria empresa. A gente traz como estagiário, vira assistente e vai seguindo a carreira técnica, né? Os gestores também, muitos começaram em áreas diversas da onde eles estão, né? Então, a gente procura desenvolver as pessoas, né? Trazer as pessoas que querem aprender, né? É isso aí. Temos já técnicas, né, mulheres, né, na área de manutenção mecânica. Olha. Várias, né? Eu sempre brinco com a turma, olha, para elas chegarem aqui, elas tiver que quebrar muitos paradigmas, tiver que ter muita força de vontade, elas realmente querem, né? E eu falo para o nosso time, olha, vocês têm obrigação de ajudá-las. Vocês não podem atrapalhar de jeito nenhum, né? E eu acho que isso é importante, né? Quem quer vai ter sempre espaço. Quem quer faz acontecer, né? Faz acontecer. É só fazer. Célio, obrigado de coração. Prazer é meu. Com a gente, Obrigado. né? E até o próximo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.